E aí a paz brotava. E aí ia fluindo as orações. Porque como foi dito aqui, é o Espírito Santo que vem em auxílio da nossa fraqueza. Quando a gente não tem nem forças para pedir assim, Jesus, me ajuda. Jesus, hoje eu estou triste. Jesus, hoje eu não tenho nem força para expressar as minhas dificuldades, as minhas dores. Não sei nem como chegar a Jesus, mas quando eu começo a orar em línguas, que a paz vai fluindo, e a gente sente que as barreiras vão se quebrando. Ao orar em línguas, o Espírito Santo que vem em auxílio da nossa fraqueza, faz com que possamos, de repente, estar dizendo tudo ao Senhor, estar ofertando a nossa vida e contando as nossas dificuldades, porque é a ação do Espírito Santo. A oração em línguas não é nada mais e nada menos do que a ação do Espírito Santo. O grande desejo de São Paulo manifestara assim: de minha parte, desejaria que todos falassem em língua. Esta oração contém um caminho de enriquecimento espiritual, um título de graça. Na medida em que cresce a oração, modifica-se a vida pela ação amorosa e misteriosa de Deus. No dia de Pentecostes, a gente viu a primeira manifestação da oração em línguas, que também não precisa ler. Eu vou ler aqui para você, não precisa abrir a Bíblia. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, a gente vai ver essa manifestação do Espírito Santo. Quando Maria, algumas outras mulheres e os discípulos estavam ali reunidos, e a gente conhece essa passagem, porque todo ano no Pentecostes é lida essa passagem. Então veio um vento impetuoso que encheu todo lugar onde eles estavam sentados. Então apareceu o Espírito Santo como línguas de fogo, que se repartiu e repousou sobre eles. Então naquele momento ali, na Bíblia, a gente vê a primeira manifestação do dom de línguas. É bíblico, está na Bíblia. Às vezes a pessoa diz isso, mas não está na Bíblia, né? Mas não está na Bíblia. A oração em línguas está na Bíblia. O dom da oração em línguas, aquilo que nós passamos, está fundamentada na palavra de Deus. E lá em Atos 12, versículo 4 diz assim: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Depois do Pentecostes, a gente ainda continua vendo a manifestação do dom de línguas. Não foi só ali, não. Ali foi a primeira manifestação do dom de línguas. Mas com o decorrer, a gente vai lendo o Atos dos Apóstolos, a gente vai vendo outras manifestações. Como diz lá em Atos 10:46, os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Por isso no início eu falava que o dom de línguas é para todos. Aqui diz que alguns cristãos ficaram admirados porque viam os pagãos orando em línguas. Mas por quê? Porque se abriram aquilo que Pedro falava. E de quem Pedro falava, Senhor da boa nova, que é Jesus Cristo. E ao ouvir Pedro falar, eles receberam o Espírito Santo. Os seus corações se abriram aquilo que Pedro falava, receberam o Espírito Santo e começaram a orar em línguas, a falar em outras línguas. E o quanto as pessoas ficaram admiradas de ver os pagãos orando em línguas. E por isso eu falava no início, a oração em línguas é para todos aqueles que creem. É para todos aqueles que se abrirem. É para todos aqueles que desejarem. Basta você essa noite desejar. Talvez você que já tenha o dom da oração em línguas, você está precisando nessa noite renovar esse dom. Talvez já tenha adormecido. Você não tem orado todos os dias. É porque é preciso exercitar esse dom. Talvez o Senhor tenha trazido você nessa noite para receber o dom ou para renovar esse dom de oração
línguas em você. E aqui tem um conceito, esse material que vocês vão receber, que diz assim: o dom de línguas é o carisma que consiste na emissão de sons vocais, de balbucios, num linguajar que não é entendido por quem o emite, que pode ou não ser entendido por quem ouve, mas que é entendido por Deus. Jesus promete que aqueles que nele crescem receberiam esse dom. Lemos em Marcos: eis os milagres que acompanharão os que creem. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos 16. Marcos 16, versículo 17 e 18. Marcos, capítulo 16, 17 e 18. E aqui a gente vai acabar de ler, a gente vai ler um dos milagres. A palavra diz que é um dos milagres. É um milagre o dom de língua, que vai acompanhar aqueles que creem. Vamos lá? Estes milagres acompanharão os que creem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavras da nossa salvação. Estes milagres falarão novas línguas. É um milagre falar em língua. Além de ser um dom, é um milagre. É um milagre que vai acompanhar aquele que crê. Você crê na manifestação do Espírito Santo na sua vida? Você crê na manifestação do Espírito Santo na sua vida? Sim. Então você já recebeu esse milagre. Acompanharão aqueles que creem. Porque a gente sabe que tudo depende da nossa fé. Eu estou aqui hoje passando a formação para vocês, mas eu posso ir até um certo ponto. Vocês têm que caminhar até um certo ponto aonde Deus vai agir por completo. Mas é preciso que eu dê um passo. É preciso que eu caminhe para que a graça de Deus aconteça. A gente vê no Evangelho que Jesus, em uma cidade, ele não pôde fazer as curas completas, os milagres completos. Por quê? Por causa da falta de fé. E a gente vê que quando Jesus curava, quando Jesus libertava, dizia assim: vai a tua fé. Então essa noite está dependendo unicamente da tua fé. Aí a gente tem uma fé fraca, a espera tanto de Deus, mas eu não estou acreditando totalmente. E quando a graça não acontece na minha vida, eu venho culpar a Deus. Mas vai que é a tua fé que vai te curar, é a tua fé. Qual o tamanho da tua fé nessa noite? Também os dons que no final a gente vai estar vendo aqui, nesses seminários de dons. São Paulo, ele agradece ao Senhor por ser muito aberto ao dom de línguas. Ele diz assim: graças a Deus que possui o dom de línguas, superior a todos vós. A partir do batismo no Espírito Santo, vamos entregando gradativamente todo o nosso ser ao Divino Paráclito. Pelo dom de línguas, entregamos ao Espírito o nosso aparelho vocal. E assim eu me recordo